Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra em Curitiba, e aqui nesse canal toda semana eu trago um vídeo com assunto relevante sobre saúde mental e qualidade de vida. Se você gosta da área de saúde mental, se interessa por esses assuntos, por favor se inscreva no canal, clique no sininho para ativar notificações e nos acompanhe aqui toda semana. Tá ok? Hoje eu vou falar para vocês a respeito dos 4 padrões básicos de crise de pânico. No vídeo anterior eu comentei sobre o que é uma crise de pânico e o que é o transtorno de pânico, a diferença entre ambos. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de crise de pânico. Pouca gente sabe que existem diferenças nessas crises, porque a via de ativação do sistema nervoso, aquela via de alarme, de disparo de alarme do nosso sistema nervoso que eu comentei no vídeo passado, né? Que é aquela parte primitiva do nosso cérebro que dispara um alarme de risco, de perigo e faz com que o sistema nervoso ative todo o organismo para enfrentar uma batalha. Essa via é uma via comum, mas existem diferenças assim de crises de pessoa para pessoa. Nem todas têm crises no mesmo padrão. Então, existem basicamente, assim, de um modo didático, existem 4 tipos de crise de pânico, né? Na maioria das vezes as pessoas têm um pouco de cada coisa nas crises, assim, um pouco de cada tipo, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que têm crises com predomínio de um tipo ou de outro. Então vamos lá, vou comentar com vocês sobre cada tipo. Vou começar com a crise do tipo cardíaca, né? Essa crise é aquela crise em que quando a pessoa sofre um ataque de pânico, uma crise de pânico, a sensação física é predominantemente cardíaca. Então a pessoa sente a força de contração do coração muito forte, o coração disparar e fica com aquela sensação de que vai infartar. Então esse é o primeiro tipo de crise, chamado de crise com padrão cardíaco predominante, né? Quem tem principalmente esse tipo de crise é a pessoa que costuma ir, quando tem crise, vai até o pronto atendimento cardiológico e acha que está infartando. E nos prontos atendimentos cardiológicos, assim, as pesquisas mostram que em torno de 30% das pessoas que vão com queixas cardíacas para um pronto atendimento cardiológico têm uma ansiedade muito grande, estão tendo uma crise de ansiedade aguda ou transtorno de pânico, né? Então esse é o primeiro tipo de crise. O segundo tipo de crise é uma crise que se chama de crise com padrão predominantemente respiratório. Então é aquela pessoa que quando tem crise de pânico, ela tem a sensação de que vai sufocar. Ela tem a sensação de sufocação ou de extrema dificuldade para respirar. Na verdade, ela está hiperventilando, ela está até com excesso de oxigênio, mas a sensação é de sufocação, né? Esse tipo de crise, as pessoas que têm predomínio desse tipo de crise, são também as pessoas que costumam ter crises noturnas mais frequentemente. Assim. As pesquisas mostram que as pessoas que têm crises à noite costumam ter mais frequentemente esse padrão de acordar com a sensação de sufocação, com a sensação de que não consegue respirar. Então, o primeiro tipo do tipo com sintomas cardíacos proeminentes, o segundo tipo com o padrão de crise com características respiratórias. O terceiro tipo de crise é uma crise chamada com padrão gastrointestinal. Então, quando a pessoa tem crise de pânico com predomínio de sintomas gastrointestinais, ela costuma ter dor abdominal intensa, ela costuma ter enjoo muito forte, episódios de vômito ou até episódios de diarreia, né? Então, essas pessoas, elas com muita frequência as estatísticas também mostram que pessoas que tenham uma patologia chamada de cólon irritável, né? Muitas pessoas que são pacientes de gastroenterologistas ou da clínica médica, que têm queixas de períodos em que fica com uma forte prisão de ventre, que se alterna com períodos de diarreia, em que fica com o intestino muito solto,
Isso num padrão de longo prazo, esse quadro é chamado, esses sintomas associados normalmente a estados emocionais, normalmente com muita ansiedade ou com alterações emocionais, é chamado de síndrome do cólon irritável. Então, pessoas que têm esse padrão gastrointestinal, uma porcentagem dessas pessoas tem o quadro de cólon irritável associado. Então, o primeiro tipo com padrão com proeminência de sintomas cardíacos, o segundo tipo proeminência de sintomas respiratórios, terceiro tipo sintomas gastrointestinais e o quarto tipo que é com predomínio de sensação de vertigem, né? Então, tem pessoas que quando sofrem crise de pânico, elas ficam com forte vertigem, né? A característica principal das crises é uma forte vertigem. Então, essas pessoas, também as pesquisas mostram que com muita frequência, essas pessoas têm uma disfunção do labirinto, uma labirintite, né? Labirintite é a disfunção de uma estrutura do nosso ouvido interno chamada de labirinto, que é uma das estruturas do nosso corpo responsáveis pelo equilíbrio do nosso organismo, e quando tem disfunção nessa estrutura, a pessoa pode ter vertigem. E as pesquisas mostram que, não é a maioria, mas uma parte significativa das pessoas que tem crise do tipo vertiginoso, crise do tipo vertiginosa, tem também disfunção do labirinto. Então, esses 4 tipos de crise, vejam bem, para ficar bem claro, não quer dizer que a pessoa tenha uma crise só com essas características, né? A maioria das pessoas tem crises que tem um pouco de cada um desses componentes, mas tem pessoas que têm crises predominantemente cardíaca, tem pessoas que têm crise predominantemente respiratória, tem pessoas que têm crise predominantemente gastrointestinal e tem pessoas que têm crise predominantemente do tipo vertiginoso. Ou seja, na maioria das crises, esses grupos de sintomas, esses 4 grupos aparecem com frequência nas crises com mais intensidade. Então, isso é algo que pouca gente conhece, é mais para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o transtorno de pânico. No primeiro vídeo eu comentei a respeito da diferença entre uma crise e o transtorno de pânico, de um modo assim breve. Aqui estou descrevendo sobre os tipos predominantes de crise. Vou descrever em outros vídeos outras características do transtorno de pânico e nós vamos chegar até tratamento, inclusive, né? Uma outra informação que eu queria aproveitar nesse vídeo é o seguinte, para passar a vocês. As pesquisas mostram que pessoas com transtorno de pânico, é muito comum pessoas com transtorno de pânico terem histórico de, na infância, terem passado por experiência de quase afogamento em piscina ou na praia. Crianças que tinham crises de asma muito graves, muito importantes, às vezes precisando de socorro em pronto atendimento, em crise grave de asma, ou crianças que passaram por traumas emocionais muito fortes, né? Então, crianças que passaram por trauma emocional, crianças que passaram por experiência de quase afogamento, crianças com crises graves de asma na infância, né? Essas crianças, elas muitas vezes evoluem na idade adulta com transtorno de pânico, né? Que mostra que pode ter havido, provavelmente houve uma sensibilização do nosso sistema de alarme, acabando por desenvolver um transtorno de pânico na idade adulta. Obviamente que o transtorno de pânico também tem componentes genéticos, né? Pessoas que têm transtorno de pânico frequentemente são pessoas que têm outros transtornos de ansiedade de modo associado. Então, esse vídeo curto, a intenção era só explicar um pouquinho esses tipos de crise e vamos explicando com mais detalhes a cada novo vídeo um pouco mais a respeito do transtorno de pânico, né, que deixa tantas pessoas desconcertadas e apavoradas, ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, clique no joinha, se inscreva no canal, né, clique na sineta para ativar notificações e acompanhe aí a gente aqui no canal, toda semana tem vídeo novo, ok? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês.